três coisas que estão destruindo o seu progresso no violão. Se você tem interesse em aprender do zero ou tá lá, iniciante, tentando e tá vendo que tem muitas dificuldades, provavelmente você está entre esses erros. Então fica até o final do vídeo que isso vai te ajudar, certo? O primeiro de tudo é sempre tocar as mesmas músicas. Por exemplo, você vai lá, você quer pegar... O pessoal erra muito nisso. Quer pegar tal música, exemplo essa aqui, ó, que é uma música legal. Aí vem dois erros em um só, hein? A pessoa poderia, se ela tivesse técnica, por isso que eu falo, é interessante fazer aula antes para entender até onde dá para ir ou não. Se a pessoa quiser muito tocar essa música, ela pode, ela só exclui algumas coisas, como por exemplo, exclui a introdução, porque esse solinho iniciante, meu filho, calma, treina algumas coisas antes, depois você consegue pegar ele. Vai direto para a parte aqui, ó, para a parte cantada. She got smart and it seems to me. Acorde simples. Memories do, re, sol. Ré. Entendeu? E aí só faz isso, pula os solos, aí já vai vir solo, pula. Você vai conseguir tocar. E aí o que você faz? Aprendeu, aí você vai melhorando. Você, por exemplo, aprendeu essas partes cantadas bem mais suave. Aí vai pro refrão, ó. Oh, sweet child of mine. Lá, dó, ré. Onde o pessoal erra? O pessoal tenta fazer duas coisas. Já tentar solo. Você vai se perder. Ou ficar só na mesma. Tenta ir sempre evoluindo, porque a tua cabeça vai entender o seguinte: se você pegou só essa parte, aí a tua cabeça vai falar, opa, legal, aprendemos alguma coisa, a gente tá vendo que é possível aprender talvez aqui violão, hein? Aí você vai, falta o refrão, falta um monte de coisa, a tua cabeça fica querendo fazer o solo, mas não dá, e aí você ensina pra ela, você vê que isso aqui é muito jogo psicológico, muito, porque se você, na verdade não é nem você, né, se seu inconsciente, se a sua cabeça falar, você não consegue aprender, ela vai te travar, e aí, meu filho, já era. Aí é onde o pessoal desiste. Aí você aprende o refrão. Aí tua cabeça fala, opa, estamos aprendendo mais alguma coisa. Fora que além de você estar aprendendo, isso aqui é coordenação motora. Então quanto mais coisas diferentes você vai aprendendo, que é a segunda parte da mesma fala, você está aprendendo coisas diferentes e mostrando para sua cabeça que é possível. Se você já tenta uma coisa difícil, você não vai conseguir, tua cabeça vai pensar que é impossível. E se você só fica na mesma coisa sem evoluir, ela também vai falar, ué, tá muito chato isso aqui, tá monótono, não tá legal. Quero tocar isso aqui e eu não tô conseguindo fazer isso aqui. E aí é o que eu falo de falta de técnica. Como que você pega mais técnica? Link no meu curso na descrição, por exemplo. Lá eu ensino técnica na prática, de um jeito bem simples para você se ver tocando. Porque eu sei que se você aprender rápido, que é o jeito que eu ensino, você vai se ver tocando. Se você se ver tocando, a tua cabeça entende que é possível. Se ela entende que é possível, é só alegria, porque dali pra frente você só vai evoluindo. Diferente disso, você tá tentando coisas difíceis e erradas, aí você não consegue, você acaba desistindo. Esse é o maior motivo que as pessoas desistem. Então, dá uma olhada no link na descrição, é sério. Não tem jeito mais simples de aprender. Beleza? Então são dois erros em um aqui, tentar uma coisa muito difícil ou ficar só batendo na mesma tecla sem conseguir aprender ela, e geralmente você não aprende por falta de alguma técnica, beleza? Erro 2 é comparar o seu tempo com os outros. Por quê? Vamos lá, eu tive dois alunos, os dois eram amigos, começaram no mesmo dia, ou seja, 0 a 0 para os dois, certo? Não tem essa de donde, não tem, os dois estavam zerados. Fiz a aula, fui passando. Olha que diferença, um treinava, eles têm a mesma idade e tudo mais, um treinava e o outro não. O que aconteceu? O que treinava começou a aprender muito mais, e cada vez que eu ia lá, na outra semana, era uma aula por semana, presencial ainda, né? Eu ainda não tinha o curso online e tudo mais. Aí, ia lá dar aula, o que treinou, já conseguia falar, faz aí o que eu passei. Aí ele fazia tal, bonitinho, eu falei, oh, beleza, então vamos pegar isso e vamos pro próximo nível. E assim você vai indo, né? Sempre aumentando, na outra semana, outro nível, na outra semana, outro nível, outro nível, outro nível. Ou seja, o cara só subindo. O outro não treinava. E aí eu vi que ele não treinava, ele começou não falando, depois ele começou a falar, não, não treinei. Aí, toca aí pra eu ver como é que tá. Obviamente, como isso aqui é coordenação motora, você vai ter que treinar todo dia pra sua cabeça acostumar, e ele tava no mesmo nível. Enquanto um ia, cada aula, passando para o próximo nível, como se fosse uma escada, degrau 1, 2, 3, 4, 5, o outro estava no degrau 1, e ele não sai dali. O que aconteceu? Adivinha, muito simples, um desistiu e o outro não. Então você vê que comparação, você não tem que se comparar, você tem que treinar. Eu costumo falar aqui no canal, para você que me acompanha há mais tempo, já deve ter ouvido falar. Você precisa de duas coisas para aprender, técnica e treino. Se você só treinar
Pode treinar que nem um maluco. Se for sem técnica, você não vai saber fazer. Você não vai conseguir fazer certo, você não vai saber por quê. Você não vai saber nem como segurar na palheta. Você não vai conseguir. Por quê? Existe técnica até para segurar na palheta. Imagina para todo o resto. Para cada coisa que você for fazer, seja solo, ritmo, acorde, vai ter técnica. E também não adianta você só ter a técnica. Por exemplo, você pegou o meu curso ou fez aula com alguém, sei lá. Você está fazendo, alguém está te passando a técnica e você não treina. Então você precisa dessas duas coisas. Nesse caso foi muito simples, os dois começaram juntos, um treinou, foi embora e o outro não. Então não se compare, tipo, o outro conseguiu, por que o outro conseguiu e você não? Alguma coisa está errada, ou você está sem técnica, por isso que eu falo de treinar as técnicas, ou você está tendo a técnica e não está treinando. Não terceiriza a culpa para o outro, tá? Geralmente a culpa é nossa, quando a gente não consegue tal coisa, geralmente 99,99% das coisas é nossa. E outro erro, estudar sem foco e pulando vídeo. Por quê? Presta atenção que esse erro é bem importante. Imagina, voltando no que eu falei, é uma escadaria, degrau 1, aula 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por exemplo, você pode ver no meu canal aqui que tem aula para um monte de coisa, mesmo sendo iniciante. Se você pula, imagina que é uma escadaria. Você vai no degrau 1, como que a gente sobe uma escada? Degrau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pode ter 100 degraus, 100 mil, você vai chegar lá, só que um por um. A não ser que você voasse. E aí o que o pessoal tenta fazer? Ele vai do 1, só que ele não sabe. Por isso que eu falo da parte de fazer aula. Você, na aula, no passo a passo, você sabe onde você tem que ir e você treina aqui para passar para a próxima. A pessoa tenta, por exemplo, na internet ou uma revista, seja lá o que for, ela coloca lá e vai tentando passar. Só que ela vai no degrau 1, por exemplo, ela viu uma aula que seria a aula 3, ou seja, ela já perdeu duas, então vai ficar algumas coisas meio confusas, meio perdido, e aí ela vai para a próxima aula que ela não sabe, ela está perdida em conteúdos aleatórios, muita informação, sem saber o passo a passo, ela vai para a aula que seria a aula 100, ou seja, ela tentou, ela fez a aula 3, faltou duas coisas que provavelmente tinha alguma técnica ali que deixou dificuldade para ela. Agora você imagina que ela foi para a aula 100, tentou tocar, obviamente não conseguiu porque faltou várias técnicas. Aula 3 para 100, quanta técnica não foi passada? Em quase 100 aulas. Você entende? E é por isso que as pessoas desistem. Por isso, as pessoas geralmente, os mesmos erros. Eu sei porque eu tenho mais de 20 anos aqui, já toquei muito por aí, já conheci muito músico, já conversei com muito músico. Músicos que tocam por aí mesmo, tá? E já dei aula para muito iniciante. Cara, sempre os mesmos erros. Por isso que eu falo aqui muito sobre psicologia, né? Sobre entendimento, sobre a sua cabeça entender ou não onde você está e o que você tem que fazer. Por isso que eu falo, link do meu curso na descrição, se não vai fazer comigo não tem problema, faça com alguém, mas aprenda as técnicas e treina direito, senão você vai pular as coisas e você não vai conseguir. E é por isso que dá mó dó, mas o pessoal tem lá violão parado em casa, pendurado, ou na gaveta não cabe, né? No armário, dentro da bag. Mó desperdício, você poderia ser um violonista. Às vezes algum erro ali fez a sua cabeça entender que, acho que não é pra gente não é possível, e aí vocês desistiram. Ó que besteira, entendeu? Então não deixe isso acontecer, aprenda e treine com técnica. Como eu disse, pega o exemplo dos dois garotos que eu fui ensinar. Um treinou e aprendeu, o outro não treinou. O que você aprende com isso? É só você treinar, com técnica, óbvio, senão também não adianta nada. São as duas coisas que eu ensinei nesse vídeo. Beleza? Esses 3 erros, eu dei até mais que 3 erros, mas geralmente esses são os básicos e principais. Beleza? Se inscreve no canal, se quiser, link do meu curso na descrição. Comenta aí qual que é a sua dúvida, onde você está perdido nesse início do violão, que eu sei que esse início é muita informação, então comenta aí. Beleza? Valeu, abraço, até mais.